Bom, boa tarde a todos. Acho que a maioria que está aqui pelo sarau a gente já se viu de outras apresentações, de outros saraus que aconteceram aqui. Assim, explicar como é que nasceu, falar um pouquinho dessa minha obra, já nesse momento dessa obra. Explicar um pouco como nasceu é difícil, assim. Eu passei por algumas experiências muito diferentes e eu tive que tentar realizar dentro de mim o que era aquilo. Eu fui buscar das mais diversas fontes da espiritualidade, desde espiritismo, cristianismo, você pode falar todos os ismos aí, zen, taoísmo, tudo. Eu passei um pouco no budismo, todas essas coisas. E a que mais tocou meu coração foi o zen budismo e o taoísmo. São duas místicas que pregam, na verdade não pregam, né? São sábios, que eles são tão sábios com os corpos deles que eles quase não precisam falar. Então os sábios falam com o silêncio deles, né? E essa sabedoria do silêncio me tocou muito desde o início. E um dos precursores foi Buda Shakyamuni, né? Que é a capa da minha primeira obra de poesia publicada. E essa obra tem por trás dela muitas imagens e muitas palavras e muitas coisas que têm sentidos ocultos por trás. Então não é como se fosse uma artesania mesmo das palavras, de encaixar cada palavra com outra, para poder trazer um sentido oculto e que não se revela no primeiro momento, né? Os gregos gostavam muito dessa ideia, inclusive a palavra místem vem justamente das cavernas, que era você se ocultar em algo. As grandes celebrações de assembleias místicas eram se iniciar nos místicos, né, nos mistérios da vida, eram em lugares ocultos, escondidos, né, de sombras, com pouca luz, justamente para você ter o contraste e ver a luz, ir para o outro lado, né? E aí, muito por conta disso, esse livro surgiu durante muitos anos, trazendo todas essas vivências, experiências, leituras também, né? E aí, assim, vou fazer um corte um pouco da obra que eu esqueci de falar. Aqui na frente eu deixei um manifesto ético-existencial que eu vou entregar para cada um de vocês. Tá? E aí, quem se... Esse manifesto, assim que vocês pegarem, eu chamei ele de... Vou esperar o pessoal pegar, né? Tá. Senão, desculpa, e aí vamos ter que esperar o pessoal pegar, porque acho que é chato, né? Vamos botar cada dois. Você tem? Você tem? Tem aí? Esse manifesto ético-existencial, como diz o nome, é um manifesto, então é manifestar, trazer para fora algo que está... Basta um aqui. Basta um. Aqui basta um. Nossa ideia, nossa eu divido mais. Palavras, de conceitos, de ideias que estão na nossa mente, elas vieram à tona de algo que não existia, né? Na pré-história ou até anterior à linguagem, a gente não falava, né? A gente, enquanto homem, eu não estava lá, voltava, né? Depende da concepção mística da pessoa. Mas a ideia é que você trazer algo que não existia à prova, né? E aí que eu fazia palestras sobre esse meu livro, eu começava perguntando para a plateia mesmo, o que é uma flor? Na concepção de vocês, o que é uma flor? O que é uma flor? Parece óbvio, né? Mas o que é uma flor? O que é uma flor? Ou o que ela representa, o que ela traz dentro para vocês? Estou perguntando, não é retórica, pode falar. Pode falar. Representa o amor, a felicidade, a pureza, simplicidade, sim. O que mais? Alguém enxerga uma evolução, transformação? Transformação, né? Transformação. Aí a outra vida é a capa do coração, é a sensibilidade. Muito sutil, né? Uma sensibilidade bem sutil, né? A flor no campo. A flor no campo espiritual, ela revela uma semente que caiu na terra e é justamente tudo isso que todo mundo fala.
se transforma com transformações mágicas, e é uma coisa purinha ali que de repente começa a se transformar e se relacionar com o ambiente para vir à tona e buscar o seu sol, né? Então a espiritualidade, ela simula, por isso que toda espiritualidade tem a flor por símbolo. Se você pegar a flor de lótus no budismo, que nasce do lodo e busca o seu sol, para se abrir ao sol, toda essa simbologia da flor é de uma beleza absurda, porque a flor não precisaria existir, né? Como tudo, mas a flor em específico, porque qual utilidade? Utilidade prática, né, de uma flor. Ela tem cores, cheiros e coisas que atraem animais, isso aqui, tudo bem, do ponto de vista biológico você pode, mas do ponto de vista prático, a flor não faz muita coisa, não faz muita coisa. E nem tanto é uma coisa belíssima que se abre e se deslumbra tanto nós, humanos, que a gente consegue sensibilizar e falar, essa flor simboliza a espiritualidade humana. A gente desabrocha para o universo, a gente desabrocha para uma vivência, para buscar o nosso sol, a nossa luz. E entender como essa luz faz a gente crescer a cada momento. Então, é o ápice, né? É o ápice da nossa existência. Ser uma flor humana a cada momento, para desabrochar como um perfeito ser humano. Então a poesia é teimar, falar desse silêncio, porque na verdade, como eu manifesto de coisas que não existiam, e principalmente na minha poesia eu coloco coisas que não existiam. Não tem como você pensar, por exemplo, sei lá, anjos criptográficos. Aonde que o camarada tirou isso? Não existe um anjo feito de criptografia, né? E no entanto, se você parar para analisar, tem uma flor aí surgindo, que não existia antes, uma semente, sei lá da onde, porque às vezes a semente pode ter vindo voando pelo vento, desde lá, sei lá, do deserto, atravessou um deserto para encontrar um terreno fértil, né? Então acho que toda essa simbologia que eu trago, né, enfim, tem muito mais coisa, mas não vou me aprofundar, é que assim, essa obra que eu fiz tem simbologias por trás, né, que eu quero transmitir, que eu quero trazer, que são ocultas, e que podem despertar novos caminhos, inclusive para a nossa existência, para o que a gente está fazendo nessa nossa jornada, caminhando por aqui, né. Eu vou dar alguns exemplos, né, dessas simbologias que aparecem no livro. Beduínos, né? Beduínos aparecem em diversos momentos. Beduínos são homens que atravessam o deserto com extrema dificuldade, porque é o deserto. Não é simples você atravessar o deserto, né? Você tem que ter roupas, coisas preparadas, comida, enfim, várias coisas para você poder atravessar o deserto. E levar alguma mensagem, levar alguma palavra, levar amor a alguém, levar qualquer coisa para um outro lugar, né? Para um outro lugar que parecia impossível, né? O deserto, né? O deserto é uma amplidão, e é porque ele toca com o meu nome artístico, eu costumo brincar, né? De poeta do horizonte. O horizonte é a amplidão em que você se coloca, e eu sinto que depois que me deram esse nome, porque não fui eu que criei isso, também eu aceitei essa semente, não foi minha essa poesia do horizonte. Eu sinto que eu comecei a morar, de certa forma, nesse horizonte. Eu me coloquei num lugar que eu sou distante de mim mesmo e eu nunca me alcanço. Então, eu estou no horizonte, eu olho para ele e eu não tenho mais para onde ir, né? Eu estou nele e não tenho nem para onde ir, nem para onde voltar. É só ele e uma amplidão gigantesca. Então, o deserto toca um pouco com isso. É você olhar um deserto, imagina um deserto, uma amplidão gigante, para onde eu vou? Se você não tiver uma bússola, um GPS, alguma coisa, para onde eu vou? Para onde eu vou? Eu acho que essa é a jornada de qualquer ser humano. Para onde eu estou indo, né? As velhas perguntas clássicas, né? O que eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E acho que essa obra toca muito nisso, né? Água, então. A água é um símbolo dos mais clássicos, desde Heráclito, desde Parmênides falando de água também, todos os pré-socráticos, as pessoas. Poxa, a água é um elemento tão vital e a gente tão distante, às vezes, dele, né? Porque a gente só conhece a água pelas torneiras, principalmente nas cidades. Né? E quando chega, né? Porque às vezes a crise hídrica também nos assusta, né? E São Paulo já passou por algumas, né?
Então a gente tem essa relação com a água, não é mais talvez pelas cachoeiras, pelos rios, né? Meu avô contava que nadava no rio Tietê, é inimaginável, né? A gente pensar alguém nadar no rio Tietê hoje, né? Uma coisa assim, talvez você pegue doença que nem a medicina conhece. Vai falar, mano, o que esse cara está fazendo aí? Até o rio fala, sai, você está errado, está muito errado. E aí só, não vou mais devagar, mas enfim, o sol eu já brinquei, o meio-dia é um símbolo tão lindo da espiritualidade, que inclusive Nietzsche citou o meio-dia, né? O meio-dia de Zaratustra. Quando Zaratustra sobe realmente a montanha e vê o meio-dia, por que meio-dia? Não é só por uma questão de mudança de hora, né? É porque o meio-dia o sol está a pino, está no zênite, como é dito, né? Ele está a pino e nenhuma sombra mais existe, é só ele, pleno, não tem sombras, ele está tão correto e alinhado com você que nenhuma sombra mais existe nesse universo. E no entanto é tão fugaz, esse momento é tão fugaz, né? O meio-dia vem e ele já foi. Não tem como você segurar e falar, não, vou segurar meu meio-dia, não existe isso. Enfim, tem bastante outras coisas, eu também não quero tomar tanto conta, porque eu sei que tem outras pessoas para apresentar. Mas, diante desses textos que foram compartilhados, se alguém se sentir com o coração de querer reclamar, ou outros poemas, né, como a Valdice falou, não precisa ser o meu necessariamente, quem quiser vir aqui à frente, eu e a Fabi, na verdade, a gente preparou marca-páginas. A gente preparou marca-páginas que ela desenhou e eu escrevi atrás frases, pode ter certeza, com toda a minha alma, coração, e aliás, coração, é a ação do coração, por isso é coragem. Quando você age com o coração, é o seu core que está naquilo ali. Então você se põe ao seu meio-dia e você é pleno naquilo que você faz, né? E por incrível que pareça, isso é feito em silêncio, é igual a sabedoria de todos os métodos antigos, né? E eu falando pra caramba e falando em silêncio, né? É o extremo do paradoxo, né? Da contradição. Eu acho que poesia é essa teimosia em querer quebrar o silêncio por ele, né? Porque existem imagens que você escreve na poesia, elas revelam o silêncio falando, né? Porque às vezes tem cenas que eu já li assim de outros poetas, assim, principalmente cenas de amor, né? Ele falou sem falar um monte de coisa, não está na palavra, e você conseguiu entrar naquele universo de tal forma que o silêncio tinha um humor, né? E paradoxalmente por meio da palavra, né? Então, eu vou ler um poema, tá? Para vocês ceder um lugar. Tá? Isso. Não, se quiser que eu leia outro. Tem muita, como eu disse, né, tem muita simbologia por trás desses poemas, não é uma coisa tão simples. Eu acho que realmente o fato deles ser um pouco difícil afasta um pouco as pessoas, eu confesso, porque tem uma curva de entrada ali e entender as referências que estão por trás daquilo tudo, o rio de Heráclito, tudo isso que eu fui falando, e experiências místicas e várias coisas que não estão em acesso, e por isso que às vezes eu tento fazer uma palestra ou comunicar algumas coisas que estão ali, né? E esse poema aqui, na verdade, ele não está no livro, mas ele resume muito tudo que foi dito aqui e o livro, né? O título dele chama Línguas Perdidas. Um dia terei em mim línguas perdidas, em que os sábios professam o amor eterno. Essas línguas descascam a essência do infinito, com a mesma força sincera de quem abre a porta única. Como lembrar-se nada em o caminho de ontem? Como falar no mesmo tom que derruba a voz? Em silêncio daria palestras completas com um único sorriso, inventando nas dobras de um outro destino. Já não eram estrelas ou escrituras que desnudavam um império escondido no último peito. Era apenas a própria vida dando sua vertigem como um malabarismo de mistérios. Alguns queriam ver, poucos, mas seguiam com as suas rotas alteradas. Gravemente desperdiçavam de quem acompanhava o rio, velocidade dada por alturas de um perdido voo. Nesse voo, encontrei o meu. Obrigado, gente. Você quer uma capaz de Não, aí é sacanagem, né? Aí é maravilhada, não pode, não pode. Olha, eu vou fazer uma parada aqui com a Alva, Claro. que
Elisângela, ela trouxe teclado que ela precisa colocar, deixa eu colocar aqui no computador. Enquanto ela coloca, eu vou fazer aqui uma forma igual. Faz o teu passo, por favor. Você vai declamar um dele, você vai declamar um dele.